Oi pessoal, estamos mais uma vez nesse módulo 3 da disciplina de Contabilidade Geral e hoje nós estaremos falando sobre balanço patrimonial, é a nossa aula 6 e estaremos verificando como que é a estrutura de um balanço patrimonial. Na aula passada a gente viu sobre a demonstração do resultado do exercício que compõe algumas das demonstrações da contabilidade, algumas demonstrações relacionadas na Lei 6.404, que são obrigatórias para apresentação das empresas. E hoje nós estaremos falando do balanço patrimonial. Vamos aos nossos slides dessa aula. O balanço patrimonial. Qual é o objetivo do balanço patrimonial? O objetivo do balanço patrimonial é demonstrar a posição financeira e patrimonial da empresa em determinada data, representando, portanto, uma posição estática. Então, o balanço patrimonial, o objetivo dele é demonstrar o quê? A situação patrimonial da empresa, ou seja, o que a empresa possui de bens, de patrimônio, de direitos, Nós sabemos que no balanço patrimonial está relacionado os bens e direitos de uma empresa e as suas obrigações. O resultado da soma dos bens e direitos menos as obrigações dessa determinada empresa vai caracterizar o quê? O meu patrimônio líquido, ou seja, o patrimônio que é verídico, que é evidente dentro de uma atividade empresarial. Bom, aqui nós temos a estrutura de um balanço patrimonial. Vocês podem observar aqui no slide que nessa estrutura do balanço patrimonial nós temos aqui o ativo circulante do nosso lado esquerdo e do nosso lado direito o passivo circulante. Mais embaixo aqui no lado esquerdo nós temos o ativo não circulante e o passivo não circulante. E logo depois, no lado do passivo, nós temos aqui o nosso patrimônio líquido. Eu quero evidenciar para vocês, com relação ao balanço patrimonial, duas situações aqui. No ativo circulante, nós temos dois grupos, ou seja, o ativo circulante ele se divide em dois grupos, ativo circulante e ativo não circulante, tá? O passivo, ele também se divide em dois grupos, passivo circulante e passivo não circulante. Dentro do ativo circulante, nós temos aí o ativo circulante disponível, créditos, outros créditos, investimentos temporários, estoque e despesas antecipadas. O que o ativo circulante representa? O ativo circulante, ele representa todas as contas de liquidez imediata, ou seja, tudo aquilo que vai ser recebível dentro da empresa de forma imediata. O que caracteriza forma imediata? No decorrer do exercício, ou seja, dentro do ano calendário do exercício, que corresponde a 360 dias ou 365 dias do ano, o calendário do exercício. Então, tudo que é de liquidez imediata está relacionado no ativo circulante. O ativo não circulante, ele está caracterizado pelos prazos após 360 dias, após o ano calendário, o exercício. E no ativo não circulante também está evidenciado aí os bens fixos ou bens permanentes, bens móveis, intangíveis da empresa. E aqui eu tenho realizável a longo prazo, como o próprio nome já caracteriza, realizável a longo prazo, ou seja, aquilo que será realizado após o término do exercício social. Os investimentos, o imobilizado e o intangível. E no passivo circulante é o oposto, No passivo circulante segue a mesma linha de raciocínio. Porém, se no ativo eu trabalho com o grau de liquidez imediata, no passivo circulante eu vou trabalhar com o grau de exigibilidade, ou seja, pagamentos, obrigações que ocorrerão dentro do exercício social. O passivo não circulante, eu trabalho com as exigibilidades que irão ocorrer após o exercício social.
tá? E aí eu tenho o patrimônio líquido que está representado aí o meu capital social, as minhas reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações em tesouraria e os prejuízos acumulados. Bom, a disposição das contas patrimoniais, né? Eu tenho aí a disposição das contas patrimoniais. O ativo, ele está disposto de ordem decrescente, ou seja, ordem de liquidez. O passivo, ordem decrescente, ou seja, a ordem de exigibilidade, ou seja, cada vez que eu faço um lançamento no passivo, o meu grau de exigibilidade ele vai aumentar. Cada vez que eu faço um lançamento de débito no meu passivo, esse grau vai o quê? Vai decrescer, o meu passivo vai diminuir. Classificação do ativo circulante. A classificação do ativo circulante tem embasamento no artigo 179 da Lei 6.404, até o exercício social subsequente. Então, é dentro do exercício social subsequente, tá? Que o ativo circulante está classificado, dentro do prazo, né, que envolve o exercício social. Aí eu tenho aqui o balanço patrimonial. Ativo circulante, que está composto por disponível. O disponível está relacionado ao quê? Aquilo que eu tenho disponível dentro da empresa. Por exemplo, a conta caixa, a conta banco. Então, é o que eu tenho disponível, imediato, né, na minha empresa. Créditos, o que são esses créditos? Créditos são valores que eu tenho a receber, por exemplo, as duplicatas a receber. Outros créditos são outros valores de créditos que eu tenho a receber. Por exemplo, os impostos a recuperar, né? COFINS a recuperar, ICMS a recuperar, que são outros créditos. Investimentos temporários, que são as aplicações financeiras imediatas, né? Que vão ocorrer o resgate dessa aplicação dentro do exercício social. O estoque, né? O estoque também é classificado no ativo circulante, porque o estoque também ele é de liquidez imediata. E despesas antecipadas. O que são essas despesas antecipadas? Um exemplo de uma despesa antecipada são o quê? Os aluguéis a vencer. Os aluguéis a vencer. Como que ocorre o aluguel a vencer? Quando você vai lá, contrata, né, aluga uma determinada sala comercial e você paga antecipadamente lá 1 ano de aluguel. Então, esse valor que você pagou antecipadamente, você já lança aqui como despesa antecipada, que no caso seria aluguéis a vencer, porque você antecipou o direito de uso daquela sala comercial. Então, por isso é classificado aqui como ativo circulante. Contas redutoras do ativo circulante. Então, no ativo circulante, nós sabemos que o ativo ele é a parte positiva do balanço patrimonial, né? E a natureza do ativo é débito, é devedora, né? As contas do ativo são de naturezas devedoras. Mas dentro do ativo eu também tenho as contas redutoras do ativo, ou seja, as contas que vão reduzir, que vão ser deduzidas e que vão diminuir o valor do meu ativo. Por exemplo, no ativo circulante, eu tenho aqui a provisão para devedores duvidosos, as duplicatas descontadas e provisão para ajuste de valor de mercado. Então, são contas redutoras do ativo. Provisão para devedores duvidosos, né? Vamos supor que eu tenho lá na minha contabilidade um saldo de duplicatas a receber num valor X, num valor determinado. Daquele saldo dessas duplicatas, estima-se que 30%, né, isso é uma margem estimada pela empresa, que 30% desse valor vamos dar como não recebível, ou seja, eu não vou receber, são os meus inadimplentes ali, são os clientes que não vão pagar. Então, com base nesse critério, eu tenho que fazer o quê? A provisão para devedores duvidosos, que é essa estimativa de perda, ou seja, de irrecebíveis, de títulos que serão incobráveis. As duplicatas descontadas são essas duplicatas, essas mesmas duplicatas que eu tenho um saldo lá na minha contabilidade, que vão vencer lá num prazo de 60 dias, mas eu posso ir lá junto ao banco
e fazer o desconto dessa duplicata, ou seja, antecipar o recebimento dessas duplicatas, que são as chamadas duplicatas descontadas. Essas contas são contas que reduzem o que? O valor do meu ativo, são contas que vão ter um saldo negativo, tá? Contas credoras, contas redutoras do ativo. E a provisão para ajuste de valor de mercado, são provisões de ajuste lá de valores, né, valores de ganho, de estoque, que são valores de mercado, são provisões para ajuste desses valores, algum valor que deve ser ajustado na contabilidade. Contas redutoras do ativo não circulante. Eu tenho aqui o ativo realizável a longo prazo, que segue as mesmas características, as mesmas normas do ativo circulante, ok? E eu tenho aqui também algumas contas redutoras do ativo não circulante, que são o quê? As depreciações acumuladas, tá? Depreciações está depreciando os bens fixos da empresa, os bens móveis da empresa. A amortização acumulada e a exaustão, que são contas redutoras do ativo não circulante. O passivo. Passivo, ele caracteriza o que? A origem de recursos. No ativo, eu tenho aplicação de recursos. No passivo, eu tenho o que? A origem desses recursos. Bom, artigo 180 da Lei 6.404 estabelece que as obrigações da companhia serão classificadas no passivo circulante quando se vencerem no exercício seguinte e no passivo não circulante, se tiver com vencimento em prazo maior, observado o disposto no parágrafo do artigo 179, que é o ciclo operacional da empresa. Então, passivo circulante são essas obrigações que serão vencidas, né, dentro do exercício, no prazo ali do exercício social, estabelecidas dentro do exercício social. O passivo circulante é tudo que ultrapassar o prazo do exercício social. As exigibilidades são as obrigações assumidas pela empresa de entregar a terceiros parte do seu ativo ou lhes prestar serviço. Então, exigibilidades nada mais é do que obrigações assumidas pela empresa, né? São as obrigações que a empresa assume para com terceiros. Passivo não circulante. As obrigações da empresa com vencimento superior ao ciclo operacional ou que tenham vencimento após o exercício social seguinte. Então, o passivo não circulante são as obrigações que vão ter vencimento após o exercício social da empresa. Bom, pessoal, aqui nós verificamos, né, a demonstração balanço patrimonial, onde está relatado para vocês os bens, os direitos e as obrigações da empresa. Lembrando que o ativo, ele é classificado em ativo circulante e ativo não circulante. O passivo, classificado em passivo circulante e o passivo não circulante. E o patrimônio líquido, onde está composto lá o capital social da empresa, as reservas de capital e o resultado, que são os lucros ou prejuízos acumulados. Vocês podem também estar acompanhando no capítulo 6 da apostila para que vocês tenham um melhor entendimento sobre a efetuação desse balanço patrimonial. Então, eu quero que vocês estejam pesquisando e quero desejar bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.